Coríntios capítulo 4, versículo de número 10. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 10. Todos acharam? Amém? Isso. É importante também que as crianças estejam na escolinha. Nós vamos falar de assuntos concernentes aos casais, então é importante e assim por diante. 2 Coríntios 4, 10 e 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco e nos fazer lembrar daquilo que já está esclarecido, bem exposto e explícito diante de nós. A vitória consiste em obedecermos e praticarmos a sua Escritura. Não existe, Deus, nenhum segredo, nenhuma incógnita em dar certo. É apenas se fizermos certo, tudo vai funcionar, Senhor, de maneira adequada, tudo funcionará para o nosso bem. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, Pai, nos consolar, que o Senhor venha nos abençoar com a Tua palavra, que o Senhor venha nos socorrer, segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que temos necessitado, temos precisado do Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos assentar. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. O que muitas vezes causa algum dano nos relacionamentos é a falta de aplicação da doutrina na nossa vida diária. Quando nós aplicamos a Escritura da maneira correta e adequada, é claro que tudo vai dar certo. Você leu o apóstolo Paulo dizendo em Coríntios que se nós trouxermos a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, nós também traremos a vida do Senhor Jesus em nós. E então, trazendo a vida, nós sim poderemos viver uma vida de qualidade. O que acontece conosco, que somos cristãos, é que nós muitas vezes temos sido negligentes com respeito às ordenanças e aos mandamentos. E então, nós nos respaldamos de algumas conclusões errôneas do que temos, que eu já estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, e não deu certo mesmo é porque não tem que dar certo, e eu já fiz tudo. A questão do casamento e qualquer relacionamento dar certo é a questão de continuar fazendo o que é certo. Muitas pessoas, às vezes, elas desanimam e desistem, né? Eu costumo dizer que os são de Satanás, né? Desconforto, desânimo, desistência. Quanto Satanás no seu dicionário tem de né? E o que nós precisamos entender é que a questão do relacionamento e de dar certo, nós precisamos aprender a continuar fazendo certo, sem desanimar, tendo forças e alimentando-nos de tal maneira que nós consigamos continuar, além de fazer o que é certo, como a palavra do Senhor disse ontem, continuarmos a fazer e refazermos, e se preciso for, várias e várias e várias vezes. Eu quero começar a falar nesta noite sobre interesses. Quando você ama alguém, você precisa aprender a amar sem interesse. Hoje vivemos numa sociedade capitalista, uma sociedade de interesses, onde as pessoas amam por interesse. A palavra koinonia, ela não significa comunhão na tradução literal da palavra. Ela significa mão com mão, toque com toque, ajuda. É isso que significa a palavra koinonia. Comunhão não é você estar com pessoas sorrindo. Estar com pessoas sorrindo
é o resultado da koinonia. O que é comunhão? Comunhão é você estar com alguém em horas difíceis, em momentos difíceis, em tempos difíceis, e você tocar, e você estar, e você ser, e você ajudar, e você poder fazer parte daquele momento, daquela vida. Por vivermos em uma sociedade capitalista, foi impossível não permitir com que isso entrasse dentro da igreja. Então a igreja se tornara um lugar onde pessoas relacionam-se com outras pessoas por meio de interesse. Pessoas são interessadas naquilo que o outro pode oferecer. Quando é que você é convencido que você ama alguém? Quando essa pessoa nada tem para te oferecer e mesmo assim o seu comportamento é o mesmo de sempre. A questão de nós muitas vezes trazermos para os nossos lares esses valores errôneos, essas concordâncias malignas, tem afetado diretamente os relacionamentos e os filhos criando-se neste ambiente, provavelmente continuará vivendo sucessivamente esse sistema de valores totalmente invertido. Você já parou para pensar quantas pessoas estariam perto de você se você não tivesse o dinheiro que você tem? Quantas pessoas continuariam perto de você se você não tivesse a posição que você tem? Quantas pessoas estariam perto de você se você não tivesse o diploma, o sobrenome que você tem? Quantas pessoas continuariam perto de você se você não tivesse uma boa amizade para oferecer? Você já parou para pensar nisso? Agora vamos trocar os papéis. Como você analisa o seu relacionamento com as pessoas? Será que o seu amor e a sua dedicação às pessoas têm algum cunho de interesse? Você consegue relacionar-se com pessoas que não têm nada para te oferecer? Você consegue ajudar pessoas que nem hoje, nem nessa vida, têm alguma coisa para te devolver? A questão é que nós precisamos entender que isso tem que ser trazido para os lares, porque os lares se tornaram capitalistas. Os lares se tornaram, os relacionamentos familiares se tornaram uma troca, a base de troca. Se você me ama, eu te amo. Se você me trata bem, eu te trato bem. E isso foi de uma maneira tão entranhável, de uma maneira tão íntima, que está muito difícil convencer as pessoas que isso não é amor. Quando você ama alguém e você reporta a essa pessoa carências e debilidades, e você necessita desta pessoa para que você fique bem, para que você viva bem, isso não é amor. Isso é migração de carência. Isso é projeção. O amor, como diz a Escritura, aquele amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, não se ufana, não se ensoberbece, não trata com leviandade, não é invejoso, não arde em ciúmes e assim por diante. É um amor puro. É um amor que você relaciona-se com as pessoas, entendendo e compreendendo que você está doando não o que você tem, mas quem você é. O verdadeiro amor não doa o que se tem, mas doa quem se é. Nós devemos dividir com as pessoas aquilo que somos, quem nós somos, e não aquilo que temos. Você não pode fazer um núcleo de amizade comprando os seus amigos, comprando as pessoas que te cercam por meio daquilo que você possui. O verdadeiro amor é você dividir a sua essência, é você dividir você. Este é o verdadeiro amor. E então nós conseguimos entender o porquê os lares estão tão capitalistas quando um dos cônjuges ou um dos membros da família não conseguem oferecer algo que se tem. E então existe a cobrança, os desafios, existe aquela situação difícil, complicada, onde
As pessoas acostumaram a saciar as suas carências através daquilo que os outros podem oferecer. Às vezes você não tem alegria para oferecer, tristeza. Às vezes você não tem festa, você tem luto. Às vezes você não tem segurança, você tem receio. Às vezes você não tem um bom humor, às vezes você tem só um comportamento normal. Mas e aí? O porquê que essas atitudes têm abalado os relacionamentos? Porque as pessoas são tão carentes, tão necessitadas, tão devotas a saciar aquilo que não conseguiram, que faliram em si mesmas e jogar em cima do outro. Você concorda comigo que ninguém na face dessa terra conseguirá fazer algo em você se você mesmo não tenha feito? Por que nós cobramos tanto das pessoas que estão ao nosso redor, que elas sejam seguras? Você acha que alguém que eu convivo precisa ser seguro? A única pessoa na face da terra que precisa ser segura sou eu. As pessoas que convivem com você não precisam ser seguras, não precisam ser determinadas, não precisam ser arrojadas, não precisam ser ousadas. As pessoas que convivem conosco devem ser exatamente como elas são. E então, por meio daquilo que eu sou, por meio daquilo que você é, você dará a ela uma oportunidade de conseguir a essência necessária para viver. Você abriu comigo em Lucas 15? Eu quero falar de um casal empreendedor. Esse homem e essa mulher aqui não são casados, tá? Mas vamos fazer um casamento nessa noite, amém? Jesus coloca uma parábola, porque muitas pessoas se aproximavam do Senhor Jesus, fariseus, escribas. Então os publicanos ficavam assim, os pecadores ficavam miúdos, né? Ficassem meio sem jeito no meio daquele povo da sociedade, né? Aquele povo que tinha uma estirpe elevada. Então Jesus propõe essa parábola para dizer o valor das pessoas. Que as pessoas não valem pelo sobrenome, pelo dinheiro. As pessoas não valem por aquilo que elas acham que são. Elas valem, o valor delas é aquilo que elas realmente conseguem ser para si mesmas. O seu valor não se dá por aquilo que você consegue fazer para os outros. O seu valor se dá aquilo que você consegue fazer para você mesmo. Você consegue sorrir mesmo que o seu cônjuge está de cara feia. Você consegue ser feliz mesmo que o seu lar está passando por uma tribulação terrível. Os valores principais que nós temos é o que nós conseguimos fazer por nós e em nós. E eu quero fazer esse casamento e eu quero chamar esse casal de casal empreendedor. Olha, eu vou te falar a verdade, se este casal realmente existisse e fosse realmente um casal, duas pessoas, um homem e uma mulher casados, ninguém iria poder contra esse casal. Podia vir as tempestades sobre essa casa, podia vir as crises, podia vir o que for. Porque este casal soube lidar com perdas. Existem muitas perdas na sua casa. Existem muitas coisas que você perdeu por ter desistido. Existem muitas perdas nos relacionamentos. Existem muitas perdas no meio da família. Mas este casal soube ir atrás e buscar ir atrás do prejuízo. Sabe por que seu casamento sofre? Sabe por que sua família sofre? Porque muitos de vocês têm desistido de valores importantíssimos dentro do lar. Dá para reformar a família? Dá. Dá para reconstruir? Dá. Mas onde estão os reconstrutores? Dá para melhorar um casamento? Dá. Sempre dá. Dá para salvar um filho? Dá. Dá para mudar uma história? Dá. Mas onde estão aqueles que são corajosos para mudar a história? A Bíblia diz em Lucas 15, e chegando-se a ele, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas,
não deixa no deserto as 99 e vá após a perdida, até que venha achá-la. Primeiro o Senhor Jesus expõe, ele fala do homem e da mulher, mas ele fala do homem. Ele fala do homem que tinha posse, que tinha 100 ovelhas, que tinha recurso. Quando Deus criou você, homem, Deus criou você com poder de criatividade, com poder para ter, para alcançar, para usar e para conquistar. Todo homem. Quando Deus tirou você do ventre da sua mãe, você não pode, não deve jamais se importar com os percalços que aconteceu no seu caminho, da sua trajetória, desde a sua infância até a sua vida adulta. Você tem que olhar para os projetos de Deus. Você não pode permitir que as coisas que você não teve, você venha migrar para hoje. Você tem. E o que é que você tem? Você tem valores, você tem procedência, você tem princípios, você tem um Deus, você tem uma família, você tem pessoas que precisam e dependem de você. A Bíblia diz que este homem tinha 100 ovelhas. O Senhor Jesus faz a comparação do homem lidando com vida, os dois são valores, e a mulher lidando com a prata. E ele diz que este homem tinha 100 ovelhas. E ele percebe que uma ovelha faltou. E o que ele faz? Ele consegue entender que naquele momento, quem precisava dele não eram as 99 que estavam de posse, mas aquela que havia perdido. Muitas vezes o que eu e você fazemos é buscarmos situações no relacionamento conjugal que estão boas e abandonamos as que estão ruins. O que está bom no seu relacionamento? Isso, vem os dois e vem para cá. Mas e aquela parte ruim? Quem é que vai solucionar? Quem vai resolver? Quem vai suar? Quem vai trabalhar? Quem vai arregaçar as mangas para melhorar aquela área ruim familiar? As 99 estavam seguras. Só que uma tinha se perdido. Uma ovelha precisava dele. E ele precisava sair daquele conforto, daquele lugar onde ele planejara passar a noite e ir em busca daquela uma ovelha. Quais são os valores que os homens de hoje precisam entender e compreender que não podem ficar sem? Eu coloquei alguns aqui. O Senhor Jesus coloca o homem fora de casa e a mulher dentro de casa. O homem, por mais que a mulher trabalhe, por mais que a mulher também busque o sustento para a família, pesa sobre o homem a responsabilidade de fazê-lo. Não é fácil para o homem lidar com pessoas de todo tipo, porque a coisa é feia lá fora. Um querendo passar a perna no outro. E depois voltar para o lar e descontextualizar-se. Ou seja, lá fora são pessoas vis, lá fora são pessoas que ludibriam, lá fora são pessoas malignas dentro de casa. O seio, a família, o conforto, a inocência. Eu quero falar de alguns valores que alguns homens têm perdido. Um deles, a inocência. A capacidade de conseguir separar a sua família do que você vive lá fora. Lá fora você negocia. Lá fora você encontra gente que quer aproveitar, gente que quer ludibriar, gente que é má, gente que quer fazer o mal a todo custo. Você lá fora encontra rivalidade, lá fora você encontra pessoas ruins, malignas e medíocres. Você precisa aprender que quando você chega dentro da sua casa, você não é mais aquele negociante, não é mais aquele funcionário que está sofrendo a perseguição do seu gerente, você não é mais aquele patrão que olhou para aquele funcionário com uma cara rude e o colocou no lugar dele. Você tem que descontextualizar-se. Você tem que separar, aprender a separar a sua família da sua batalha, a sua guerra lá fora. Você precisa aprender a separar as coisas. Você não pode mais trazer para dentro da sua casa todo aquele papel que você tem que desenvolver lá fora. Porque você desenvolve papéis, ali você tem que fazer a coisa acontecer por causa da sua família. Você não pode trazer e vir para a sua casa e voltar para a sua casa daquela maneira ruim, daquela maneira
totalmente armado, dizendo, ou será que aqui também alguém vai querer? O que será? Não. Você precisa aprender a separar os dois ambientes. Lá fora é guerra, dentro de casa é paz. Você tem sabido separar as duas coisas? Será que você tem trazido para dentro da sua casa as negativas do seu trabalho? Será que você tem trazido para o convívio do seu lar as negativas, as coisas ruins, as coisas que não deveriam existir dentro da sua casa? Outro valor eu quero falar do homem é a autoimagem. Você é um homem abençoado, você é um homem que Deus ama, você é um homem que Deus quer que você vença, independente dos seus fracassos anteriores. Uma das coisas que o homem tem dificuldade de lidar e a mulher não, é com fracassos. Eu já vi homens que não conseguem se levantar só porque não estão bem financeiramente. E a baixa autoestima e autoimagem denegrida os impede de continuar alavancando, de continuar acreditando. Você tem que crer em Deus, você tem que depender de Deus e você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que Deus colocou nas suas mãos coisas importantes, coisas necessárias. Você tem que acreditar que você é inteligente, que você pode, que você consegue. Mas se você começar a olhar para os fracassos anteriores, você provavelmente vai fracassar novamente. Não é porque você errou, não é porque você não acertou, não é porque você fracassou em alguma situação, em alguma área, que você precisa continuar fracassando. Você precisa iniciar um investimento de crédito em ti mesmo. Você precisa começar a entender que vai dar certo se você fizer certo e acreditar que vai dar certo. A sua autoestima, ela é muito importante. E ela não tem nada a ver com o dinheiro que você tem. E ela não tem nada a ver com se você é menos inteligente ou mais inteligente. Uma das coisas que é generalizada, um dos erros mais terríveis que o ser humano comete é a comparação. Se você começar a se comparar com aquele que deu certo, com aquele que funcionou, chega bem pertinho dele e vê se nele existe algum tipo de comparação. Não, ele sempre olhou para si. E ele sempre objetivou aquilo que ele queria. Um dos segredos da vitória é você parar com a comparação. Ó, porque aquele lá tem mais. Olha aquele que aquele carro comprou. Olha aquilo lá, olha aquilo lá. Você tem que olhar para você. Para você, por aquilo que você quer, por aquilo que você objetiva. Porque o sucesso para alguns é a derrota para outros. Como homem, você precisa cuidar da sua autoestima e da sua autoimagem. Por quê? Porque fracasso leva ao fracasso. Se você não cuidar da sua autoimagem, se você não buscar a preservação do que você pensa de você, a coisa não vai dar certo. Você precisa entender que ninguém consegue viver de piedade por muito tempo. Você tem dó de você, você tem piedade de você, você tenta se desculpar, você precisa entender, minha autoimagem é negativa, minha autoestima é lá embaixo. E você precisa cuidar disso. Você precisa cuidar disso. Quando você olha para os gigantes da Escritura, eles não tinham pão, eles não tinham isso e aquilo outro. Mas uma coisa eles tinham, fé em Deus e uma boa autoimagem. Olha para Gideão, malhando trigo no lagar para salvar a si e os seus da fome. Olhe para Davi. Quando Saul disse, você não consegue, ele diz, eu consigo. Olhemos para os heróis da Bíblia, pessoas comuns, mas o diferencial delas era a fé em Deus e o crédito que tinham em si mesmo. Nem o céu inteiro poderá ajudar você se você não tiver uma autoestima e uma autoimagem no nível exato. É isso que você tem que entender. Tá,
Você gostaria de oferecer o melhor para a sua família. Você gostaria de dar. Mas sabe qual é o melhor para a sua família? É você. Você já foi filho. Qual é o melhor para uma família? É ver um pai bem, feliz, abençoado. Isso é o melhor para uma família. E é disso que nós falamos. É você entender que você é o melhor que eles têm. E você é o melhor que vai trazer o melhor para eles. E eu vou te dizer uma coisa. Se você deixou-se ser vencido por abandono, por frustrações, por erros, está na hora de você vencer isso. Está na hora de você aprender a ser fiel nos começos, começar de novo e recomeçar quantas vezes for preciso, e você analisar erros que você tem cometido. Por exemplo, aquele pastor de ovelhas valorizou uma ovelha que tinha perdido. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aquele que fica de olho no muito, nunca terá o muito, porque o muito começa com o pouco. Queria perguntar uma coisa para você. Onde é que o muito começa? No pouco. Valorize o pouco que você tem. Dê valor no pouco que você tem. É pouco, mas ser feliz com ele, ser fiel dentro daquele pouco. E o muito é Deus quem acrescenta. Pergunta o segredo da prosperidade para todo homem que tem tido vitória na área financeira. Fidelidade, boa conduta no pouco. Este é o segredo. É você começar coisas com dedicação, com afinco e não desesperado. Quero falar de outro valor. Segurança. Sua segurança deve vir de Deus. E deve voltar para Ele. Sua autoconfiança e sua boa autoimagem não deve ser a sua segurança. Sua segurança deve estar em Deus. Outra coisa que eu quero falar é sobre confiança. Quanto mais você tiver medo de perecer, mais você vai perecer. Quanto mais você tem medo de situações difíceis, mais elas vão bater a sua porta. Por quê, pastora? Porque é a lei da natureza. Nós, filhos de Deus, nós não temos medo de situações difíceis, porque nós sabemos ter e não ter. Quanto mais medo você tiver de perecer, mais você vai perecer. Por quê? Porque o seu medo vai atrair situações difíceis. E o medo já é um sinal que você é incapaz de resolver problemas em momentos de crise. Não tenha medo de dificuldade. Se ela bater a sua porta, você recebe ela com a fé. A fé será anfitriã. Não tenha medo. Homens, você nasceu para não ter medo. Homem e medo são duas coisas que não combinam. Diga amém. Homens e insegurança são duas coisas que não combinam. Não combina. Não adequa a sua vida. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo de perecer. Você não pode ter medo que a sua família vá passar necessidades. Porque ou você crê ou você não crê. Se você não crê, você diga, não, eu não creio. Como o pai daquele menino endemoniado. Mas se nós cremos em Deus, nós não temos medo. Por quê? Porque nós cremos, nós temos fé. Homens e medo não combinam. Homem e insegurança não combina. Porque hoje nós temos uma gama enorme de homens inseguros. Pela criação, uma má formação. Se você é um homem, você precisa buscar diante de Deus a segurança, a confiança. Você tem que ser um homem arrojado, um homem destemido. Não importa você dizer assim, eu passo qualquer dificuldade pela minha família, eu passo qualquer coisa pela minha família, eu faço qualquer sacrifício. Isto não é o suficiente. Você tem que ter uma autoimagem, você tem que ter uma autoestima, você tem que acertar. Você precisa acertar. Você tem que limpar o medo da sua vida. Porque quem tem medo não tem medo das coisas que acontecem. O medo é uma desconfiança de si mesmo.
Pessoas que têm medo, são pessoas inseguras, são pessoas amedrontadas. Este homem da parábola podia ter dito assim: é noite, é perigoso, eu não vou sair em busca da minha ovelha. Eu tenho 99, tudo bem. Aí no outro dia, sumiria mais uma, 98. É assim que começa. 98, 97, 96 e assim por diante. Força. Quando se fala de homem, se fala de força. Homens têm que ser fortes. Homens têm que assumir a família e o lar. Às vezes nós falamos das insubmissões das mulheres, da insujeição da mulher, mas em contrapartida, nós analisamos e temos visto homens frágeis, homens débeis, homens dependentes, homens que não conseguem administrar seus problemas interiores, colocando-os diante de Deus. Quando você olha para Davi, você vê um homem arrojado, um homem forte, um homem cheio de fé e determinado. Mas quando você lê os salmos dele, que ele escreveu, e alguns deles, você vê um moço, um menino, uma criança, dependente de Deus, colocando para fora todos os seus medos e temores. Por quê? Porque em Deus ele colocava, para quê? Para não falir lá fora. Se você colocar em Deus o seu coração, os seus temores, as suas neuras, você vai ser valente, vigoroso, forte e vitorioso. Quero que você volte comigo em Lucas. A Bíblia diz assim, que ele dá falta de uma. Quero perguntar para você, homem, o que está faltando no seu casamento? Segunda coisa, ele mantém seguro o que tem. As 99 estão seguras. Sua família está segura? Porque você tem um título de capitalização, não. Sua família está segura quando você tem uma boa autoimagem e você tem uma boa autoestima. Sua família está segura. Não quando ela tem dinheiro, mas quando você acredita em você. Mas quando você confia. Se Deus me chamou, se Deus me elegeu, se Ele me levantou, eu sou capaz. Eu sou capaz. Sua família está segura quando a sua segurança está em Deus. Ele se empenha. De 0 a 10, como é o seu empenho? Não falo desespero não, viu? Porque tem homens que são desesperados, desequilibrados, dá tiro para todo lado. Qual é o seu empenho? Naquilo que você faz. Pode ser o trabalho mais simples. Se houver empenho e dedicação, você chegará lá. Pode ser a função mais simples. Se houver empenho. Aí você fica desanimado, descontinuado, desesperado. De 0 a 10, qual é o seu empenho? Como que você se empenha? Vamos ver o versículo de número 5. E achando-a, ou seja, ele consegue o resultado. Olhe para o homem que está ao seu lado e diga assim: você conseguirá o resultado. Este homem passou por muitas horas difíceis, não passou? Passou por muitos momentos difíceis. Ele passou por perigos de animais. Ele passou pela escuridão da noite. Ele passou por muitas situações difíceis. Mas ele conseguiu porque ele continuou. Existe um segredo da vitória: continuar. É tão simples assim, pastora? É tão simples assim. Nós que estamos em Deus, existe apenas um segredo do qual nós temos que manter firme e fixo em nós. Nós temos que continuar. Se nós continuarmos, vai dar certo. Ele teve a humildade de não mandar nenhum servo dele em buscar a ovelha perdida. Ele mesmo foi fazer o negócio. Tenha a humildade de entender que se existem coisas erradas na sua vida, você tem que consertá-las. A Bíblia diz que ele, achando-a, ele põe sobre os seus ombros. Ombros largos e fortes. Não é assim? Aguenta a TPM das mulheres. Aguenta situações, aguenta. Ombros largos e fortes. Os homens foram postos como cabeça e sacerdote para suportar e aguentar. E às vezes você diz: pastora, mas eu vou te dizer que é demais. O altar de Deus está aí aberto para você para quê? Para você chorar? Para você orar? Para você clamar? Para você pedir?
Hã? Deus te deu ombros firmes e fortes para você carregar peso, para você carregar responsabilidade, para você carregar as situações. Todo mundo quer uma família abençoada. Está na hora dos homens começarem a construir. Você sabe por que as famílias faz mais ou menos quase 20 anos que as famílias estão nas mãos das mulheres? Você sabe por que elas não conseguiram? Porque elas não foram comissionadas para isso. As mulheres não conseguiram ter famílias abençoadas, porque elas não foram comissionadas para isso. A hora que você, homem, entender que depende de você, e você vai fazer de uma maneira tão natural, tão fácil, aquilo que a mulher sua e passa uma vida inteira para conseguir. Num ato você consegue pôr as coisas em ordem, chamar Deus para dentro do seu lar, ombrear sua família, colocar regras, colocar ordem. Por quê? Porque o homem foi determinado fazer a família funcional. A mulher pode tentar, vai dar para o gasto, mas nunca vai ser uma família abençoada. Por quê? Porque depende do homem. Depende do sacerdote do lar, do sacerdote da casa. Por isso que Deus lhe deu ombros largos, ombros fortes. Existem pessoas que às vezes reclamam, meu pai é muito bravo, meu marido é muito bravo. Se ele não fosse da maneira que fosse, quem sabe o seu lar não seria como é. Oh, que paradoxo. Eu quero dizer uma coisa para a mulher agora. Homem não é mulher. Eu fico impressionada com essas mulheres fracas e débeis. Homem, de vez em quando, tem cara feia. Homem, de vez em quando, fica nervoso, fica irritado. E você tem que entender isso, ficar quietinha no seu canto. Mulher ficar cutucando o homem quando ele está nervoso, de cara feia, deixa ele quieto, deixa ele resolver os problemas dele. Entende? Com as suas amigas, as suas irmãzinhas da igreja, você fica com essas coisinhas de sem graceza. Amiguinha, amiguinho. Não é? Mas você está lidando com um homem, não é com uma mulher. É isso que nós temos que aprender a diferença. Eu não estou falando que os homens devem ser trogloditas, nada disso. A Bíblia diz que eles devem tratar as suas mulheres de uma maneira, respeitar, entregar-se, Paulo diz em Efésios, entregar-se a elas, amá-las como Cristo amou a igreja. Mas existe uma diferença muito grande de homem e de mulher. Hoje em dia você vê mulher com comportamento de homem e homem com comportamento de mulher. Aí você fala, mas peraí, tem coisa esquisita aqui. Homem é bravo. Homem é sério. Homem não fica de conversinha fiada. Isso é o homem. E é lindo de se ver porque ele é homem. Ele é homem. O que nós precisamos entender é respeitar a contextualização das coisas. Agora o homem, que ele não consegue ter essa liberdade, às vezes, dentro de casa, para, às vezes, ficar um pouco nervoso, às vezes, ficar quietinho, não estou falando para brigar, viu? Estou falando ficar quietinho no canto. E lá, vai ler um jornal, vai assistir um jornal, sei lá, vai andar um pouco com o cachorro para esparecer. Você me tratou. Essas conversas, falar a verdade, viu? Isso cansa. Não é nada com você. Ele veio da rua. Não é nada com você, não é nada com a sua família. É isso que as mulheres precisam entender. É respeitar. Você casou com um homem. Entende? Respeitar a contextualização dele, a vida dele, os problemas dele. Ele não tem essa facilidade de administrar inúmeras coisas como as mulheres têm. O homem, quando ele está com um problema, ele é absorvido naquele problema. Por que a mulher foi criada para ajudar? Porque ela consegue administrar 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não. Quando ele está com um problema, ele está capturado naquilo. Deixa ele olhar para você e ver que você é uma ajudadora. Não uma mulher que fica alfinetando. Você chegou de cara feia. Você não sei o quê.
Aquela velha história, nós estamos só aqui, né? Aí o homem quer fazer sexo para descontrair, para melhorar, sabe? Para descarregar as neuras dele. Ele quer fazer sexo porque ele precisa, uma necessidade dele. Aí vem a chata da mulher e diz assim: você não fez um clima? Você não tem clima? Olha, irmãs, eu vou dizer uma coisa para você. Deus está muito zangado com as mulheres. Porque elas estão fora do contexto, porque elas estão fora do princípio bíblico, porque elas estão fora de tudo. As mulheres cristãs não têm mais temor por Deus. Elas não temem mais a Deus e não obedecem à Escritura. São mulheres mimadas, são mulheres descentralizadas, são mulheres obstinadas, frias e calculistas. Tem dias que o seu marido quer fazer um sexo caprichado. Tem dia que não. Qual é o problema? Todo dia tem que ser caprichado. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que tem que ter clima? Por quê? Não existe obediência. Não existe obediência. Ah, mas eu quero fazer sexo, mas eu quero sentir. Presta atenção. Ou, não precisa ser muito um expert para saber disso. Não precisa. A mulher sente prazer com a penetração. Não é toda vez que ela tem orgasmo. Só a penetração já traz prazer à mulher. Mas tem mulher que é doente da cabeça. Toda vez que ela tem sexo, ela tem que ter orgasmo. Você não é homem. É homem que tem sexo e tem orgasmo toda vez. A mulher não. É isso que você tem que entender. Se não teve orgasmo, ela fica frustrada. Se não teve prazer, o que acontece com o teu órgão genital? Você não conseguiu entender ainda? Que só a penetração na mulher já traz prazer. E ela fica usando isso para manipular o marido. E ela fica usando isso para poder fazer com que o marido se sinta mais culpado, mais fraco, mais débil. Eu falo que tem mulher que eu não sei o que é que tem na cabeça, sinceramente. Você não percebeu que só a penetração já dá prazer à mulher? Por que você tem que ser tão chata? Por que você tem que ser tão minuciosa desse jeito? Mulheres, a obediência agrada a Deus. A palavra do Senhor diz assim, agora eu quero passar para as mulheres. A Bíblia diz que havia uma mulher que perdeu uma dracma. Uma dracma é um dia de trabalho de um trabalhador comum. Aí você diz assim, pastora, o homem perde uma ovelha e a mulher uma dracma. Eu quero falar um pouquinho disso. Quero falar para os homens agora, que não importa o tamanho dos seus problemas, não importa o tamanho da sua luta, valorize também os problemas da sua esposa. Valorize as necessidades dela. Ela perde uma dracma. Aí você fala assim, ela está preocupada com isso, que o cabelo manchou. Escuta, entende, você não entende nada de cabelo, mas você está bem para aquilo. Bem, eu não estou vendo não, manchou, você não está vendo que manchou? Manchou, está manchado. Você está falando que o meu cabelo está manchado? É disso aí para cima. Entendeu? Quem sou eu para falar para você desses... Não é? Tenha paciência. Quando você percebe que é verdade. Se você ficar quieto, achar ruim, se você fala, achar ruim, o que eu faço? Arrisca. Só arrisca, vai. Não é? Por quê, pastora? Porque hoje as mulheres são difíceis. As mulheres são birrentas, são cheias de piti, são chatas. Não estou generalizando, tá? Mas grande a maioria delas é assim. O valor de uma dracma muito menor que o valor de uma ovelha. Maridos, tenham paciência
com o sistema de valorização das suas esposas. Você foi lá, fez um negócio, e esse negócio está enroscado, não deu certo, você está com um monte de coisa na cabeça. E ela vem falar, sei lá, não sei, tem mulher que tem mais piti que outras. Mulheres, amadureçam para eu parar de ficar pensando em piti. Tá bom? E ela está lá com um probleminha, sei lá no quê, não sei. Aí ela vem falar para você, você fala, oh meu Deus, eu estou com esse problema enorme, e essa mulher triste, preocupada por causa disso. Mas é a dracma dela. É a dracma dela. Valorize. Os valores são diferentes. Mas aquilo para ela é importante. E você precisa dar o valor, porque ela precisa. Continuando, a Bíblia diz assim, no versículo de número 8. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma? Eu quero falar dos valores da mulher. Amor. Tem que existir no lar. Você vê que do homem nós estamos falando fora. Foi atrás, lutou. Da mulher em casa. Gentileza, amor, educação, carinho, afeto, paixão. Mulher, você ainda é apaixonada pelo seu marido? Por que acabou a paixão? Submissão, afeto, são valores que têm se perdido dentro do lar. Carinho. Pastor, eu odeio quando meu marido vem e liga o futebol. E eu quero conversar com ele, ele liga, vai lá assistir, eu odeio futebol. Por causa dele, você vai ficar lá um pouquinho. Aí vai chegando, ficando pertinho. Você não entende nada de futebol. Mas não é futebol que você está vendo, é a presença dele. Aí ele fica no futebol e você fica irritada lá no quarto porque ele está no futebol. Vai lá ficar pertinho dele um pouquinho. Ele está assistindo o jornal, vai lá ficar pertinho um pouquinho dele. As pessoas só fazem o que querem, só fazem o que gostam, por isso que as famílias estão dessa maneira e desse jeito, não é mesmo? Por que é eu? Vai falar com a Eva. Por que sou eu? Vai falar com Eva, meu irmão. Vai brigar com ela, bate nela, espanca ela no céu. Mas enquanto você estiver aqui, você tem que fazer a sua vez e mais. Quando você chegar no céu, você espanca ela, faz o que você quiser com ela. É você quem tem que proporcionar. Mas ele não me procura. É a mulher que tem que procurar o marido também. Ele pensa a mesma coisa. Tem mulher que deixa para lavar a louça. Na hora que o marido fazia qualquer coisa, ou sei lá o quê. Aí ela chega no quarto assim, ó. Para ele não acordar. Muitas vezes ele não acorda, mas Deus está acordado, Deus está vendo. Deus está vendo. Entende? Ela deita na cama que ela nem puxa o edredom, ela passa frio a noite inteira para não acordar ele. Deus está vendo. Ele não está vendo, mas Deus está vendo. Sabe? Deus é alguém muito especial para mim e para você. E nós precisamos agradá-lo, fazendo o melhor que nós podemos. A mulher perde a dracma e ela vai em busca. O que está faltando no seu casamento? Quais são os valores que estão faltando no seu casamento? Carinho, afeto. Meu marido não me faz carinho, faça você. Meu marido não fala uma palavra dócil, fala você, fale você. Fale você. A Bíblia diz assim que ela varreu a casa. Ai, como eu queria ter tempo para isso. Mulher que deixa para fazer o serviço de casa na hora que o marido chega. Fica o dia inteirinho em casa. E acha de fazer o serviço de casa na hora que ele chega. Será que isso é para mostrar que trabalha muito? Eu não sei o que é. Deixa para tomar banho só a hora que o marido chegou. O que você tem que ser? Sábia. Quais são os valores que têm se perdido dentro do seu lar, dentro da sua casa? Não há diálogo, não há conversa, não há bate-papo, não há brincadeira. Casais têm que se divertir junto. Vocês têm que brincar junto. Vocês têm que achar coisas engraçadas, comentar sobre coisas engraçadas. Isso é importante.
Casais que perderam a questão de conversar, de dialogar, de brincar, de falar de coisas cômicas e engraçadas. Você quer ver um exemplo? O pastor ama aquelas pegadinhas do Silvio Santos lá. Gente, aquilo lá é de 1970, sei lá do que é. Eu acho aquilo ridículo. E ele sabe disso. Eu não acho graça de comédia, não acho graça de piada, não acho graça de nada. Só que todo domingo, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu sento no sofá e vou assistir as piadas. Ô, bem, você vai assistir piadinha? Vou assistir piadinha do Silvio Santos. E, bem, você viu que legal. E aí eu rio também, mas eu rio dele. Eu rio dele. Por quê? Porque é bom ver ele sorrir. É muito bom ver ele sorrir. Então eu faço isso por ele. O que você tem feito pela sua família? O que você tem feito pelo seu cônjuge, pelos seus filhos? Quanto tempo que você não vai ao cinema com seus filhos? Quanto tempo que você não assiste um filme com seus filhos? Quanto tempo que você não brinca com seus filhos? Quanto tempo que vocês não fazem coisas juntas e você abnega do que você gosta? Renuncia do teu tempo para investir no tempo dele, fazer as coisas dele. Isso é valor, valorizar o que o outro valoriza. Se você gosta, se é bom para você, por que eu não posso? Eu posso, claro que eu posso. Eu sou flexível, eu posso, eu consigo. Dá certo, funciona. Tem uma mulher aí perto de você? Tem importância se você é o marido dela. Fala assim para ela, seja menos chata. Mesmo que ela não é chata, se ela for menos chata, vai ser bom para você. Tudo bem que ela não seja muito chata, mas se a gente ficar menos chata, vai ser melhor para o marido, melhor para a família, melhor para todo mundo. Nós vamos comer o pão agora da comunhão. Aí ele diz assim, no versículo 7. 8. E acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. Mas o mais gostoso desses dois textos que o Senhor Jesus coloca, os dois fazendo festa. Quero perguntar uma coisa para você. Tem festa na sua casa e no seu lar? Tem festa? É gostoso? Não falo de festa de... Os dois. Chegou em casa, chamou os convidados, os vizinhos, entrou e fez uma grande festa por causa do sucesso. Porque houve da parte dos dois renúncia, abnegação, morte do eu. Os dois fizeram festa. Tanto o pastor de ovelhas, que teve que ir em busca da ovelha perdida, quanto a mulher, que vasculhou a casa, varreu para buscar a dracma. Os dois fizeram festa em casa. Só há festa dentro de casa quando existe diligência, quando existe abnegação, quando existe renúncia, quando existe busca pelo bem do outro. Homens, valorizem os valores das mulheres, mesmo que sejam coisas, na sua ótica, ínfimas, apequenadas, valorize, seja gentil com ela. Mulheres, sejam melhores para com os seus maridos. Amém? Ela varre a casa, a limpeza, busca até achar e depois faz festa em casa, alegria. Para a sua casa ser uma casa alegre, vocês precisam só de vocês. Você e o seu cônjuge, você e seus filhos por enquanto, depois vão se casar, formar outra família. E vão ser só vocês dois. Para os casais que têm bebês, os jovens já entraram, mas sabem mais do que nós, viu? Sabe mais que nós. Os casais que têm bebês, priorizem estarem juntos, priorizem o sexo. Viu? Aí tem que ter clima, né? Ficar lá 2 horas planejando, Pai da misericórdia, quem tem paciência para aguentar isso? Hein? Porque seu bebê vai crescer e vai embora, e você vai ficar um olhando para a cara do outro, cada um dormindo num quarto. Os casais que já têm idade e que o sexo não é mais tão frequente. Respeite esse tempo. Já foi o tempo. Por isso que quando tem que aproveitar. Depois, né, vai diminuindo até acabar. O que vale? A amizade, o carinho, o afeto, o respeito, a consideração.
Isso não acaba nunca. O libido acaba, os hormônios caem, vão lá para o pé. Mas o carinho, o respeito, o gostoso de estar junto, o toque da mão, o beijo. A boca nunca para de beijar, não é verdade? Por que tem que beijar? Para fazer sexo tem que beijar? Não tem uma coisa, nada a ver com a outra. É ou não é? Pastora, meu marido não me beija. Não, é você que não beija ele. Se você beijar, ele não vai recusar. Mas a mulher é assim, ela sempre fica acumulando capitalização para depois jogar na cara. É ou não é? Seu marido não te beija, por que você não beija ele? Aposto que ele não vai te afastar, te jogar para longe. Mas você fica esperando ele vir, né? Só para... Meu marido não me beija. Tudo questão de pontuar. E pontua. Porque você não me beija. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O beijo que você não dá vai te custar caro, que você nem imagina. Aquelas caras feias, aquelas greves, aquele monte de coisa, aquela jogação na cara, é tudo beijo que você não deu. Você não, uma hora eu vou falar com vocês essa cabeça doente que tem as mulheres de vingança. Mulher é vingativa assim, até o osso. Estou generalizando, muitas já são nascidas de novo, convertidas, e é uma benção. Mas a maioria delas